Dar início ao seminário Encontro de Arquivos com o tema Critérios de Seleção entre a Lembrança e o Esquecimento. Para mediar este debate, convidamos a Fernanda Coelho, curadora da temática Preservação São Paulo. Convidamos também... Convidamos também para compor esta mesa Daniela Pinheiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora audiovisual, Rio de Janeiro. O Marco Dré, preservador audiovisual e consultor da Fiocruz, Rio de Janeiro. Moisés Silva, analista de documentação da Rede Amazônica de TV, Manaus, Amazonas. A Rita Marques, curadora de acervos e pesquisadora audiovisual do Rio de Janeiro. Ouviremos a mediadora Fernanda Coelho. Boa tarde, gente. Essa é a hora da soneca, né? A vontade de tirar uma sonequinha. Bom, a gente... Desculpa. Dentro da temática preservação, é importante que a gente tenha sempre uma fala mais técnica também, né? Porque é o nosso ofício, né? E a gente tem questões bastante importantes para debater, para discutir e para tomar partidos, né? de caminhos para trabalhar. A seleção é uma questão bastante controversa, né, porque a gente aprendeu nas escolas de museologia, arquivologia, história, que a gente não tem o direito de escolher o que o futuro vai ver, né, porque a gente não tem o olhar de longo prazo para poder fazer essa escolha com consciência. Só que a gente tem que ter coragem, eu acho, de perceber que a gente já não conseguiu preservar tudo no mundo analógico e muito menos conseguiremos, isso já não tem nenhuma dúvida, todo mundo já tem muita clareza de que não conseguiremos preservar tudo no futuro, do digital, né, do mundo digital, para o futuro sempre. Então, a questão da seleção é uma imposição do momento. A gente não tem outra escolha. A gente produz muito mais do que a gente seria capaz de catalogar, classificar, fazer todos os procedimentos de segurança, de preservação, de acesso. A gente não terá, ainda que a gente tenha todo o dinheiro do mundo, a gente não conseguiria fazer isso. Então, a gente precisa ter a coragem de enfrentar esse desafio, que é, sim, sinto muito, vou escolher o que o futuro vai ver. E a nossa defesa tem que estar registrada, né? Então, eu vou fazer escolhas, mas essas escolhas têm que ser conscientes e essa escolha tem que estar registrada em documentos para que o futuro também saiba o que a gente escolheu e por que a gente escolheu determinadas coisas. Eu brinco que eu posso ser nazista e resolver que eu vou queimar tudo que não seja da raça pura, mas se eu registrar que eu fiz isso, o futuro vai saber que ele tem uma parcela dessa realidade e não uma realidade completa, né? Então, óbvio que eu não quero isso, né? Mas, assim, é um exemplo dramático, mas, assim, a gente tem que documentar. Então, o mundo do audiovisual chega de uma maneira um pouco tardia nessa reflexão sobre... Digo tardia porque a gente está escolhendo todos os dias dentro de um arquivo. Inevitavelmente, quando a gente escolhe, vou fazer a revisão de conservação, ou a inspeção de conservação nessa obra e não daquela, eu já fiz uma escolha. Eu posso não identificar a deterioração da outra obra e a outra obra desaparecer. Quando eu escolho, eu tenho 100 dinheiros, não dá mais para dizer de valores específicos, né? Eu tenho 100 dinheiros que conseguem restaurar 5 obras e eu tenho 500 obras para restaurar, e a hora que eu escolho essas 5, eu já fiz escolhas, né? Então, essas escolhas, o mundo digital traz para a gente esse drama da produção
extremamente volumosa, né, que nos obriga a fazer escolhas, e está na hora de a gente dizer, não, espera aí, a gente vai ter que fazer escolhas e vamos ter que criar critérios para isso. Porque o que a gente escolher fica e o que a gente não escolher não fica. Então, a gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo e documentar esses processos do que a gente das escolhas que a gente está fazendo. Então, foi muito nesse tipo de pensamento que a gente formou essa mesa, que a gente chamou a Perla para falar desse tema de seleção, que é a masterclass que está no site, né, a Perla Olívia, e que a gente também falou com a Roberta Zanata, é Roberta, né? Eu falo Renata sempre, porque eu sou um horror, mas a Roberta Zanata, que vai falar de repositórios digitais, que é uma linha de pensamento que se completa, que se complementa, né? Então, essa mesa aqui, chamamos pessoas com experiências diversificadas, com olhares diversificados, e que vão dizer, que vão dar um testemunho, uma reflexão sobre essa questão da seleção, cada um no seu lugar, né? O Moisés na televisão, de Manaus, a Daniela no trabalho de pesquisa dela, o Marcos Dreia nesse trabalho junto com a Fiocruz e outros trabalhos com a questão digital, que obriga esse pensamento, e a Rita, que tem uma larga experiência com o trato dos acervos audiovisuais e televisivos, né, que é uma escolha diária na televisão, né, para a gente refletir juntos sobre essa questão do que o futuro vai ver, né? Então, o esquecimento, a lembrança e o esquecimento, né, que é o que a gente coloca no título dessa mesa. Muito obrigada a todos. Estou muito feliz de todos terem aceito, fiquei muito contente. E a gente vai começar, porque a gente fez um acordo de cavalheiros aqui entre nós, e o Marco Dreia será o primeiro a falar. Marco, a palavra está com você. Boa tarde a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer a Fernanda pelo convite gentil de estar participando dessa mesa. Também agradecer a organização do festival, Universo Produção, por mais uma vez estar aqui, né? Bom, eu sou um preservador audiovisual, né? Até amanhã eu sou vice-presidente da BPA, que vai ter uma nova diretoria, né? Mas, enfim, sou membro da BPA praticamente desde a sua fundação, e de lá para cá venho trabalhando com isso, e também de uns anos para cá com a preservação digital, né? Eu vou tentar fazer uma fala bem objetiva a partir do que eu venho fazendo na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, né? Eu venho trabalhando com a Fundação Oswaldo Cruz desde 2019, né? Sobretudo com questões envolvendo a preservação digital da instituição, né? Então, a Fiocruz ela vem investindo, nos últimos 5 anos, eu diria, muito na questão do planejamento e estabelecimento de políticas e planos de preservação digital, né? Então, estou trabalhando lá muito nesse contexto, nesse desafio, né? Porque é uma instituição de grandíssimo porte, né? Com muitos desafios em relação à preservação digital, né? Então, meu trabalho vai nesse sentido, né? Mas a minha intervenção hoje aqui é para falar da seleção no que tange à digitalização. É um estudo de caso específico, né? Então, nesse momento, o que a gente está fazendo lá, né? Eu estou trabalhando, a gente está começando a elaborar um plano de digitalização de um acervo de fitas videomagnéticas de um setor da Fiocruz chamado Videosaúde, né? Que foi criado em 88 e justamente tem esse objetivo de organizar, né, oferecer acesso e preservar, né, fitas videomagnéticas e outros documentos audiovisuais que giram em torno da questão da saúde pública no Brasil, né? Então, a gente está desenvolvendo, nesse momento, esse plano, né? É importante mencionar que a Fiocruz, eu diria que, justamente em função dessas coisas que eu narrei aqui, ela vem sedimentando uma cultura de políticas mesmo, né, de políticas de preservação, muito em função dessa preocupação com a guarda digital, né, porque, de fato, o digital lhe trouxe desafios bastante grandes, né, complexos da gente lidar, né. A gente pode até, no nosso debate, a gente pode entrar um pouco nisso, mas
Especificamente agora, eu quero tratar um pouco dessa questão da seleção para a digitalização desse acervo específico, né? Então, o acervo da Videosaúde tem mais de 4.000 fitas videomagnéticas de formatos mais diversos, né? O Matic, Betacam, Beta Digital, VHS, Mini-DV, né? Todos os formatos principais que foram desenvolvidos ao longo da história, né? E a gente está tomando como referência algumas publicações relevantes nessa área que trataram da questão de como você seleciona os documentos que vão ser digitalizados, né? Porque, obviamente, vocês podem imaginar um montante de 4.000 fitas, isso pode levar um longuíssimo tempo, né? E, nesse longo tempo, muita coisa pode se perder, né? Então, diante disso, é muito importante a gente trabalhar, né, com critérios, desenvolver critérios para a seleção do que vai ser colocado primeiro para ser digitalizado, né? Dito isso, antes disso, eu quero mencionar uma coisa muito relevante, né? Eu estou tratando aqui de fitas magnéticas de vídeo, né? Então, em 2015, né, o National Film and Sound Archives da Austrália, né, eles fizeram um alerta, na verdade, um programa chamado Deadline 2025, justamente alertando sobre a fragilidade das fitas magnéticas, sejam de áudio ou de vídeo, e a urgência e a necessidade de digitalizá-las o quanto antes, justamente em função da fragilidade dos suportes e a dificuldade de conseguir os equipamentos para tocar, né, essas mídias. Então, os australianos apontaram que o ano de 2025 é um ano simbólico, né, da nossa necessidade de digitalizar esses documentos, né? E, mais recentemente, a Unesco, junto com a IASA, que é a Associação dos Arquivos Sonoros Audiovisuais, emitiu um alerta muito similar, agora em 2020, falando da urgência na digitalização das fitas magnéticas. Então, eu queria enfatizar isso também, porque a gente trata muito, às vezes, a gente dá um espaço eventualmente maior para as películas cinematográficas dentro do debate da preservação audiovisual, mas os registros magnéticos são super relevantes, né? E, nesse ano, eu estou muito contente de ver que, enfim, tem vários, né, depoimentos aqui sobre acervos de fitas VHS, esse tipo de coisa. Então, há uma necessidade urgente, de fato, da gente poder reformatar esses materiais para oferecer um acesso e preservação adequados, né? Mas, voltando aqui, apesar disso, né, da gente ter que digitalizar o quanto antes, a gente tem que estabelecer um critério de seleção, alguns critérios de seleção, né? Então, uma das principais referências que a gente usou foi justamente um documento da IASA de 2003, que é um documento justamente centrado na questão da seleção para a digitalização, né? E, nesse sentido, os critérios que eu vou apontar aqui para vocês agora tem muito ponto de contato com os critérios que foram narrados pela Perla Rodrigues, né, que a Fernanda mencionou, no Masterclass que está disponível no site da Cineop. Então, quem não assistiu, eu indico fortemente, né, como complemento aqui ao nosso debate dessa mesa, né? Então, os critérios que a Perla menciona também tem muito a ver com essas referências que a gente vem usando aqui, sobretudo da IASA, né? Então, critérios de seleção têm uma grande dose de subjetividade, obviamente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que criar políticas, né? Então, quando a gente cria uma política de seleção, por exemplo, a gente tenta reduzir um pouco os valores subjetivos, né, e tornar mais objetiva as nossas decisões, né? Então, indo direto ao ponto, né, dos critérios, quais são os critérios que a gente está elencando para priorizar a digitalização desse acervo videomagnético, né? Eu vou mencionar pelo menos alguns deles, né? Então, o primeiro deles é que o conteúdo a ser digitalizado ele deve ser o máximo possível, deve estar alinhado com os próprios objetivos e a missão da instituição, né? Então, no caso da Fiocruz, a Fiocruz tem como missão justamente preservar documentos relativos à saúde, à história da saúde pública, ao Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é muito relevante no contexto desse acervo, né? Obviamente, é muito importante ter como critério avaliar o estado de conservação dos materiais, né? Tem materiais, tem fitas
que podem estar no estado de degradação muito avançado, e, de fato, a gente tem que acelerar, né, a digitalização desses materiais. E, claro, observar, ao mesmo tempo, esse nível de degradação, porque, se um nível de degradação estiver muito alto, isso pode inviabilizar também a digitalização, né? Essa é uma questão complicada. Então, os profissionais de conservação têm que estar presentes também nessa política de seleção, né? E, associada à questão do estado de conservação, a gente tem os fatores de obsolescência, né? Porque, obviamente, tem formatos de vídeo que estão num grau de obsolescência muito mais avançado que outros. Por exemplo, o MATIC, né, que foi um formato profissional de broadcast, né, de registro magnético, que hoje é uma dificuldade muito grande de conseguir máquinas, né, peças e saber envolvendo esse formato, né, em comparação, por exemplo, com o VHS, né, que é um formato mais pervasivo, por exemplo. Então, as questões de conservação devem estar associadas com as questões de obsolescência, isso é bem importante. Outro critério, que eu diria que é o mais subjetivo deles, né, que é justamente o valor histórico, cultural, de pesquisa dessa documentação, né? Então, eu diria que o setor como um todo deve avaliar, né, esses critérios históricos e culturais, e a Perla Rodrigues, na Masterclass, faz uma observação muito interessante, né, que, exatamente nesse momento, seria interessante, por exemplo, criar um comitê, né, envolver mais atores, né, para tomar essa decisão, né, porque, de fato, a gente pode tomar decisões um pouco complexas, né? Então, eventualmente, a gente pode criar um comitê, por exemplo, e incorporar os próprios pesquisadores usuários do acervo, né? O que eles consideram como tendo um valor social, cultural, de pesquisa mais elevado, por exemplo, dentro desse acervo, né? Um outro critério também importante, dentro do acervo, né? Quais são os documentos, os materiais que têm conteúdo comercial, ou seja, eles foram prensados e têm várias cópias idênticas, ou que têm uma singularidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, é muito comum nas instituições terem projetos de registro de história oral, né? Então, é um documento único que a instituição cria, né? Não é um documento comercial, vamos dizer assim, né? Então, isso também deve ser avaliado, né? Um outro ponto importante é se aquele documento ele é uma duplicata de outro documento, eventualmente pode ter cópia daquele documento em outras instituições, né? Então, também é importante, isso já foi mencionado aqui em outras mesas, é que as instituições dialoguem, né? Porque, eventualmente, tem duplicatas, cópias espalhadas em outras instituições que já foram digitalizadas, por exemplo, né? Então, a gente pode evitar esse esforço e economizar também recursos, né? Para não ter que redigitalizar, enfim, algo que já foi digitalizado, né? Uma outra questão que também é muito crítica, eu diria, na questão de seleção de critérios, é se o documento tem restrições legais, por exemplo, né? Porque, se você faz um esforço muito grande para digitalizar um conjunto documental e chega lá na ponta, você tem um gargalo em relação ao acesso, isso é uma coisa muito problemática, né? Porque a preservação, justamente, ela existe para oferecer o acesso. E não só isso, né? Eventualmente, um documento ele pode até estar em domínio público, mas pode ter questões sensíveis com aquele documento. Então, por exemplo, pode ter crianças naquele documento, que pode ser uma coisa sensível, né? Questões de privacidade, por exemplo, né? Você pode tornar mais vulnerável alguns atores que estão sendo registrados naquele documento, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Outro critério também é se o que a gente está digitalizando, o que a gente está selecionando, ele está atendendo, de fato, ao público-alvo, né, da instituição, né? E não só isso. Quando a gente vai digitalizar um volume muito grande de material, a gente também pode projetar que essa digitalização, como resultado, pode trazer um conjunto de usuários novo, que a gente não está imaginando ainda, né? Porque, obviamente, a digitalização ela tem um impacto muito grande, né, quando a gente oferece acesso logo na sequência. Então, a gente pode também projetar se, eventualmente, usuários novos, com novos perfis, né, vão estar consultando esses documentos que vão ser digitalizados, né? Então, é importante fazer essa projeção.
né? Já estou terminando aqui os meus critérios, né? Os custos para digitalizar, obviamente, têm que ser avaliados, né? Porque digitalização de fitas magnéticas, por exemplo, tem um custo cada vez mais elevado, né? Justamente pelo fato que essas máquinas são cada vez mais difíceis de serem conseguidas, né? A manutenção é muito cara, o saber em torno delas é cada vez mais escasso, né? Então, o custo da digitalização vem aumentando, né, nos últimos anos, drasticamente, eu diria. E tem, por exemplo, formatos que são muito mais caros de serem digitalizados do que outros, né? Então, por exemplo, o Matic ele pode ter um custo 3, 4 vezes maior do que uma fita VHS, por exemplo, justamente em função da sua escassez, né? E sobre essa questão também dos custos, eu acho que é uma coisa válida, por exemplo, eu já tive um pouco essa experiência, de antes da gente dar o start no processo de digitalização, a gente poderia fazer testes também, né? Se a gente tem uma infraestrutura local dentro da instituição para isso, a gente pode testar alguns formatos para ver como é que é o ritmo, como é que é o fluxo, né? E quanto tempo isso leva, né? Isso é muito importante, porque aí nessa política que a gente vem a criar, a gente já faz um cronograma de trabalho, qual o tempo que isso leva, né? Porque, pela minha experiência, 1 hora, por exemplo, um conteúdo, uma fita que tem 1 hora, em média, 3 horas de trabalho, né, de um profissional de digitalização. Porque a digitalização não é por isso simplesmente uma conversão, né? Também envolve, por exemplo, toda a questão documental, né, que contextualiza o documento. Isso leva muito tempo, né? Tempo de trabalho, conhecimento, etc. E tal, fora outras coisas, né? Mas a gente tem que prever isso. E uma coisa fundamental, né? Se a gente for digitalizar internamente na nossa instituição, a gente tem que avaliar a capacidade técnica mesmo que a gente pode oferecer. A gente tem pessoas que entendem esses formatos, capazes de fazer esse trabalho, né? A gente tem infraestrutura, caso a gente venha fazer lá dentro, né? Então, a gente também tem que se cercar sobre essas capacidades técnicas, né? E, por último, finalizando, também pode ser um critério, né, a qualidade da própria documentação que está acompanhando, por exemplo, esses documentos, as fitas, ou seja, se tem alguma informação sobre esses materiais, porque o registro magnético ele é muito complicado, porque, em comparação com uma película de cinema que você pega a película, você consegue ver o conteúdo, né, você consegue ver os fotogramas, as fitas, por exemplo, VHS, as fitas magnéticas, basicamente, né, uma faixa marrom que você não tem acesso ao conteúdo. Então, quando você não tem algum documento, algum inventário acompanhando essas fitas, você, basicamente, para saber o que tem, você precisa digitalizar, né? Então, essa é uma outra questão importante. Então, quando uma fita vem acompanhada de alguma documentação, né, nem que seja mínima, isso já facilita também, obviamente, um trabalho de digitalização. Então, assim, eu elenquei essa série de critérios, né, que a gente está trabalhando com eles, mas o importante, justamente, é tentar equilibrar esses critérios, né, equilibrar todos eles e, como resultado disso, preferencialmente, fazer, né, emitir uma política, documentar isso, né. Então, na minha experiência profissional de mais ou menos 20 anos, né, essa questão da gente documentar o nosso próprio trabalho é fundamental, né? Um respeito, inclusive, à própria instituição e aos colegas profissionais que vão vir depois da gente, né? Isso é de grande ajuda, né? Mas, apesar de eu estar falando que a gente deve equilibrar esses critérios, eu diria que os 2 critérios de estado de conservação, né, e que envolve questões de obsolescência são os mais importantes, na verdade. Por quê? Porque daqui a 10 anos, por exemplo, uma fita X pode não estar mais em condições de ser digitalizadas, né, independente do seu valor histórico, cultural, se seja única, que esteja em domínio público, né. Então, acaba que as questões de conservação e obsolescência elas acabam tendo que, forçosamente, entrar como um critério principal, né? Tá certo? E, enfim, eu não vou mencionar muito, a gente pode até conversar um pouco nisso sobre o debate, no nosso debate,
mas quando a gente entra, por exemplo, nas questões de seleção, né, de documentos nato-digitais, também tem uma complexidade toda particular, né, que é um desafio também que a gente vem enfrentando na própria Fiocruz, né, porque a documentação nato-digital, quando entra, né, ela também, a gente tem que estabelecer algum critério de seleção, porque o volume, geralmente, que é gerado no digital é muito maior, né, e também há uma necessidade maior no digital da gente documentar também isso, contextualizar isso, né. Então, os metadados são fundamentais, né, para acompanhar os documentos digitais quando eles são submetidos a uma instituição, um repositório digital que seja. Tá certo? Então, acho que é basicamente isso, por enquanto. Vou dar os parabéns a ele também por ter respeitado o tempo cravadamente. Foi planejado. Muito planejado, está ótimo, porque a gente, logo depois da mesa, também vai ter o workshop, né? Então, vamos embora. Bom, a próxima pessoa a falar é a Daniela Pinheiro, que tem uma pesquisa bastante interessante na área. Daniela. Oi. Boa tarde. Antes de tudo, eu queria agradecer de poder estar aqui falando com vocês e ser inspirada já pelo todo o seu discurso que alavanca o que eu vou vir a falar agora, né? A preservação e a seleção de audiovisual, ela sempre é pautada nesse somatório. Acho que o documento monumento ele só se faz se a gente pensar no conteúdo e no suporte. A gente nunca consegue pensar nisso dissociadamente, porque inviabilizaria o acesso, que eu acho que é o que faz desse tipo de documento tão relevante e tão particular. Não à toa, o Ray Edmondson faz toda essa bibliografia para defender esse espaço especial, não especial, esse espaço único, né, de arquivos audiovisuais. Dito isso, eu acho que é legal dar um exemplo mais prático, como você deu da Fiocruz, do projeto que eu estudei, que é o projeto Video Show. O projeto Video Show nada mais é do que uma resposta a uma surpresa quando findo o programa Video Show. As pessoas envolvidas na produção de um programa que já há quase 37 anos falava sobre metalinguagem, sobre o viver da televisão nos seus bastidores, ficaram sabendo que o programa ia acabar faltando umas 2 semanas para, de fato, ele ser encerrado. E, quando isso acontece, é óbvio que a filosofia da empresa está sempre embutida e perpassa sempre a filosofia do acervo do centro de documentação dela, né? Mas o que faz a seleção primordial é todo o levante de mídias que vem a reboque do que é exibido, porque o que é exibido, naturalmente, é um documento, é fato, não é seleção, é guarda, salvaguarda e manutenção para digitalização e um acesso mais fluido e mais fácil. Mas toda a infinidade de material que é coletado para se fazer um exibido, isso fica num mar cinza de alguma desinformação e que, com o tempo, se percebe o valor de acervo, o valor de memória que muitos desses materiais têm, e o projeto Video Show especial, porque, como ele tinha esse caráter metalinguístico, ele tinha muitas coisas interessantes, não só mostrando bastidores de gravação de novela, mas entrevistas com pessoas-chave ao longo dos anos de uma produção audiovisual, não só televisiva, mas também cinematográfica, falas relevantes de cunho, inclusive, político, de acordo com o passar do tempo. E tudo isso foi elencado para o descarte automático quando o programa acabou. E foi aí que o acervo da empresa entrou em jogo, dizendo, por favor, produção, eu sei que a ingerência é sua, mas nos relegue esse papel, porque nós vamos fazer uma curadoria e uma seleção desse material. Né? E foi muito interessante, porque eu acho que foi dos primeiros projetos da empresa, já numa nova diretriz, a Rede Globo estava se tornando juntando Globosat, Globo, então fazendo novas políticas e documentando de uma forma diferente suas políticas de seleção e tratamento dos documentos, salvaguarda deles. Então, esse projeto foi um dos primeiros a de fato, fazer a devida documentação oficial nessa nova leva, nesse novo olhar da empresa
para o seu acervo. Tanto é que havia mudado o nome de SEDOC, que à época era o Centro de Documentação, ele vira acervo, né? O que são essas fitas de trabalho que, por favor, deixe-nos ver para salvá-las? Elas eram material de trabalho que, essencialmente, eram divididos em 3 tipos. Um, que era chamado carvalhinhos. Carvalhinhos nada mais era do que a tentativa de vencer a obsolescência enlouquecida das mídias. Então, como se precisava de alguns conteúdos mais relevantes para ontem, para se fazer um jornalzinho diário do video show, fazia-se cópias na íntegra, de capítulos inteiros, de episódios, de programas de variedades, de novelas, que, a grosso modo, seria uma redundância da mídia original. Entretanto, conforme o tempo foi passando, perdas de mídias, por exemplo, polegadas, como você pontuou, além da dificuldade de visualizar o que há, também é muito mais frágil. Então, às vezes, se perdia. E, por exemplo, Estúpido Cupido, capítulo 3, só há nesse projeto Carvalhinhos, ou seja, se a gente não tivesse feito uma curadoria e um olhar delicado sobre todo esse arsenal de mídias, a gente teria perdido a única cópia do capítulo 3 de Estúpido Cupido. Então, é só um exemplo que me veio à cabeça agora, mas tem tantos outros. Então, esse Carvalhinhos era uma infinidade de mídias que tinham que ser visionadas sob critério exatamente tecnológico, não tanto de conteúdo, né? Era para ver se a mídia de lá estava em melhor estado do que a original, então se mantém, porque o acesso a ela é mais fácil do que o acesso ao original, mantém-se as duas, pelo menos num primeiro momento, até o processo de digitalização da primeira, né, que obedece a uma outra política também da casa. E o segundo tipo de mídia eram as mídias dos quadros. O programa era muito permeado por quadros, como Falha Nossa, Túnel do Tempo. Eram imagens icônicas e que foram, obviamente, selecionadas para serem exibidas. Então, vamos dizer que a cada programa você tivesse 15 falhas nossas, das grandes celebridades da época. Você, na hora lá, escolhia 7. Isso não quer dizer que as outras não fossem interessantes depois, para serem utilizadas em um outro momento. Então, elas têm, sim, um valor de memória, um valor de arquivo bastante relevante, e elas foram também preservadas, né? E o terceiro tipo, que era efetivamente matérias editadas. Aí, sim, de fato, já vai bem próximo do exibido, né, do material que era exibido. Mas essas mídias editadas têm uma qualidade maravilhosa, que, para quem trabalha em televisão, entende que é fundamental. O que é o exibido que é guardado é o exibido de fato, então ele está coberto de caracteres, aquelas letrinhas, todas as informações extras, marca d'água e tudo, e essas matérias editadas não, elas estariam efetivamente sem esses sinais acrescidos a elas, sinal limpo, que nós chamamos, e os canais separados, que viabilizam também uma facilidade mais de áudio, né, para reutilização no segundo momento. Dito isso, fez-se uma seleção de 8.892 mídias. Viram-se esse montante inteiro por 11 meses. Eram 6.669 polegadas ou betas, 2.223 ex-decans. Depois de olhar isso tudo, ficaram 657 mídias. Então, para ver como, de fato, tanta coisa foi descartada. Mas foi bastante criterioso, de fato, a prova de que a maneira com que a gente conduziu essa seleção foi eficiente. De 1º de janeiro de 2020 até 16 de agosto de 2021, já houve 180 pedidos dessas mídias para elas serem utilizadas em outros programas da casa. Então, na realidade, eu acho que, quando a gente está tratando de um acervo privado, preocupa-se muito que perpasse, óbvio, a filosofia da empresa, mas está se pensando sempre numa reutilização com uma outra faceta, né? E, para isso, a gente tem que estar muito atento ao andar histórico do lado de fora dessa empresa, porque é óbvio que, analisando friamente, a reutilização ela fica muito mais limitada, mas, se você pensar que os tempos históricos mudam, que as situações políticas mudam, que os costumes mudam, você tem que ter um olhar ainda mais cuidadoso para fazer essa seleção e não perder o que, talvez, depois de amanhã venha a ser interessante, que não é tão interessante hoje, né?
Dito isso, eu acho que é uma função de paixão, né, você fazer isso. Como diz o Ray Edmondson num dos livros, que quem decide trabalhar com arquivos está fazendo num lugar mais ligado ao sentimental, mais ligado ao amor, porque não é exatamente uma função que vai te deixar rico, não é uma função que vai te fazer, né, embaixador de nada, mas vem de um lugar de paixão por essa memória, né, por manter a história viva, né. É isso, gente. Falei rápido, falei curto. Tinha mais 5 minutos ainda. Podia. Tinha. Você quer falar mais? Gente, eu corri tanto porque eu não sabia se ia dar esse tempo. Eu te aviso. Tudo, né? Desculpa, então posso falar um pouquinho mais. Tá? A gente fez esse projeto, não foi sozinho, não foi só o acervo, não. O acervo teve que contar com outros 2 departamentos para que esse projeto acontecesse de fato, que eu acho que foi o que, de fato, decidiu o sucesso dele, porque quando a gente teve o aceite da empresa de poder conduzir o projeto, quem foi o grupo de pesquisadores que ficou visionando essas mídias era o grupo de pesquisadores que trabalhavam no video show. Então, eles conheciam intimamente aqueles documentos e conheciam a dificuldade também de conseguir aquelas mesmas informações, aquele mesmo conteúdo em outros lugares, porque eles é que faziam o uso daquilo ali para poder montar as matérias do programa, né? E um terceiro departamento que tinha que nos ajudar, porque, obviamente, sendo uma empresa grande, sessiona tudo, né? Tudo fica muito divididinho para que a coisa possa fluir, né? Processos são bastante delineados, né? Cada vez mais, porque é uma preocupação odierna. A logística de mídias. O que é a logística de mídias, entendendo normalmente os acervos? Tem a ingerência sobre o conteúdo daquele documento, por isso que eu falei da soma, que para mim é muito é igual a tal, porque onde eu trabalho é separado, né? O conteúdo é gerido pelo acervo, o conteúdo de cada mídia, de cada episódio, de cada programa que foi ao ar. Mas aquela uma mídia efetiva que ele é gerado, mesmo quando é tapeless, aquele cartão óptico que gravou 2 terabytes para um episódio de novela, ele, na verdade, é guardado por outro departamento, que é a logística de mídias, né? Então, na realidade, tem que haver uma intimidade muito grande entre os 2 departamentos, mas são gerências e organizações diferentes. Então, a gente teve que fazer esse triângulo coincidir, né, para poder, então, fazer esse projeto ganhar o corpo que ganhou, né? E ele foi muito bom porque, mencionando o que o Marco falou da questão de custos em relação a tudo que é de arquivo, que eu acho que a grande dor de um arquivo é saber que tudo que ele precisa fazer nunca encontra o valor financeiro que ele tem de aporte para poder tratar. Isso eu acho que é comum a todas as instituições, mesmo as privadas não têm exatamente todo o aporte que gostariam de ter, né? Ele foi relativamente de baixo custo, porque, para uma empresa que trabalha com valores altos, é uma empresa que trabalha, obviamente, né, com tudo em faixas bastante grandes, o que houve de dedicação foi trabalho e horas trabalhadas de 6 funcionários. Então, para a empresa, para o tipo de coisa que ela está habituada, isso é um custo baixo. Então, foi bastante eficiente nesse sentido também. Agora sim. Agora sim, gente, desculpa. Isso foi truque para receber palmas 2 vezes. Pode ter sido. Obrigada, Daniela. Juntando, é muito interessante ver como o desafio do Marcos é diferente do desafio da Daniela, né? Mas a gente tem os critérios que estão permeando, né? E vamos para mais um desafio, né, que é a TV Manaus, é isso? Desculpa. Rede Amazônica. Rede Amazônica. Bom, Moisés, estou com a palavra a você. Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer primeiramente a Fernanda pelo convite para o Cineop, né? Eu trabalho nessa emissora há 10 anos, né, desde o estágio até atualmente. E, quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante feliz, né, porque é um tipo de reconhecimento, né, de um trabalho que a gente desenvolve, né,
E quando eu vi a temática, que é critério de seleção, arquivamento e eliminação, eu achei impressionante, porque durante muitos anos, né, nosso setor, né, é o principal responsável pela gestão de todas as imagens que são produzidas pelo grupo, né, desde as filiadas, né, que compõem, né, o grupo, né, que são de 5 estados: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Manaus, que é a filial principal. E durante muitos anos que eu trabalhei lá, né, a gente utilizou alguns sistemas de arquivamento, dia a dia, né. Várias pessoas passaram para esse setor. A pessoa que literalmente criou o setor, né, ela trabalhava bastante com as fitas Betacans, o Matics, né, e transferia todo esse acervo, todas essas imagens para a mídia digital, né, desde 2008 até atualmente. E o mais engraçado é que o critério de seleção a gente deixava muito para os produtores de jornais, né, que antes, né, até um certo tempo, até um certo ano, a gente arquivava tudo. Tudo que era produzido pelo grupo, a gente arquivava. Porque, na nossa visão de SEDOC, tudo era importante. Mas tem um grande critério que é armazenamento. Como que eu vou armazenar tudo? Como que eu vou ter espaço para tudo? Então, o custo passou a ser muito alto. Então, a gente tinha diversas reuniões que a gente era ligado diretamente à presidência, né? E depois passamos para o setor de tecnologia e atualmente estamos no setor de jornalismo. E os critérios passaram a ser critérios por relevância, tipo um acontecimento, né, que aconteceu na cidade, né? Por exemplo, alguma notícia política, alguma morte, algo que tem um certo valor cultural para a cidade, porque o grupo em si, né, o Grupo Rede Amazônica, ele nasceu em 72. Esse ano ele faz 50 anos, em setembro, né? E durante muitos anos, né, os valores da empresa, né, dos fundadores da empresa, era preservar a memória amazônica. Você está próximo à sociedade, né? Então, eu dividi a minha fala em antes dos fundadores morrer e pós a morte dos fundadores. Antes dos fundadores falecerem, né, o SEDOC ele tinha um investimento bastante alto, porque nós, né, quando mudamos de sistema, né, de arquivamento, de 2010 até 2017, nós arquivávamos nossas mídias, nossas imagens em fitas LTO. E tinha um sistema que a gente usava diariamente, né, que nós arquivávamos os conteúdos, tinha os metadados, nós selecionávamos, nós analisávamos essas imagens. Como o André falou, né, quando a gente fala de digitalização, é um trabalho assim, minucioso, é um trabalho que você se dedica horas e horas. Eu, né, passei por todos os horários, né, da emissora. Hoje em dia eu trabalho de madrugada, mas depois, quando eu fui contratado, eu fui para a área comercial, noite, vou ter para a madrugada de novo. E quando você observa que cada jornal tem as suas editorias, tem os seus critérios, né? Eu, antes de vir para cá para o evento, eu mandei algumas perguntas para os produtores, né, dos jornais, para os chefes de jornais. E cada um mostrou-se uma fala diferente, né? Porque eu fiz 4 perguntas para eles. Primeira pergunta que eu fiz para os produtores: quais critérios utilizados para arquivamento e eliminação das imagens brutas produzidas ao decorrer do tempo pelo jornalismo? As matérias brutas, antes, como eu falei, era tudo arquivado. E, a partir de um certo tempo, teve certos critérios. As imagens editadas, a gente arquiva tudo, né? Imagens sem arte, imagens sem GC, né? Imagens limpas, né? Que são editadas, que vão para o ar. Uma das chefes de reportagem que eu trabalho diretamente com ela falou a seguinte palavra para essa pergunta: levando em conta que o volume de material produzido diariamente é alto, eu, como editora, separo para arquivamento todos os materiais factuais, né? O que são factuais? Dia a dia.
né, de relevância, em grande relevância. Por exemplo, a morte de uma servidora pública recentemente, uma morte trágica. Então, isso, ao decorrer do tempo, vai ser utilizado pela polícia, vai ser utilizado para os outros, né, outras pessoas que são relevantes para essa cobertura, para essa morte, né? Imagens internas durante o Covid. Então, as imagens que a gente tem desde o início da pandemia é um volume muito alto. Então, existem imagens que a gente perdeu, lógico, mas teve imagens que te utilizou para mandar para a Globo, porque Manaus, muitas das vezes, eu acho isso triste, mas quando falam algo da região amazônica, principalmente da capital Manaus, não é algo bom, sempre é algo que aconteceu, seja uma corrupção, seja uma morte, seja qualquer coisa, mas sempre é uma visão dessa, né? Mas Manaus é uma cidade linda, cheia de floresta, pessoas que levam a cultura a sério também, mas a imagem de Manaus muitas vezes é manchada por certas situações. Mas, por exemplo, mais internos durante a pandemia, segunda onda, né? Tudo que ainda será reutilizado futuramente, não há como refazer essas imagens, não há como voltar para a cena do crime e filmar novamente. Então, são critérios que são algo subjetivo, mas que tem relevância, né, que não é documentado, né, porque o nosso dia a dia, assim, é volume muito grande. Eu atendo jornal, e o nosso setor ele não atende só jornalismo, né? A gente atende programação, marketing, pedidos externos, pedidos internos, né, para produzir alguma material, fundação. Então, com o tempo, né, a quantidade de pessoas, profissionais que atuavam no setor enxugou, né? O jornalismo passou por um enxugamento muito alto, a empresa passou por um enxugamento muito alto. Então, o nosso dia a dia é tão tenso que, às vezes, não paramos para pensar, nossa, como que eu vou trabalhar esse material de uma forma mais detalhada, né? Eu sinto falta disso, né? Porque quando eu iniciei no setor, eu era dedicado a um jornal em si, e eu conseguia atuar de uma forma mais objetiva, com critérios mais... como posso dizer, mais dedicado, descrever aquele conteúdo de uma forma que futuramente eu não tenha dificuldade de recuperar, né? Hoje em dia, eu não consigo ter um trabalho mais minucioso, né? Chega o material, o arquivo, eu vejo as imagens, vejo quadro a quadro, vejo o que é necessário, o que é importante dentro daquela imagem, né? Uma imagem dura cerca de 4 minutos, 5 minutos para eu descrever. Imagine você arquivar um material bruto de 1 hora. É quase 10 horas, é quase o dobro do meu dia a dia. Eu trabalho 6 horas por dia, não tem como me dedicar tanto tempo, né, a isso. E a supervisora do setor, antes, né, só era para a parte administrativa. Hoje em dia, ela está no operacional também. Por quê? Esse enxugamento. Então, todos do setor, que hoje em dia, antes eram 13, 14, 15 pessoas, hoje são 6. Sendo que 4 funcionários, 1 estagiário e 1 aprendiz. E profissionais para trabalhar com audiovisual, principalmente na região amazônica, é pouco. Então, nós treinamos esses profissionais quando entram. Eu treino os estagiários, eu treino o aprendiz, para ter, pelo menos, uma noção do que é importante, do que é relevante. Lógico, meu cunho pessoal, mas durante esses 10 anos... a minha visão não é mais aquela que eu iniciei, né? Eu sou arquivista formado em arquivologia pela UFAM. E eu sempre gostei de audiovisual, bem antes da faculdade. E quando eu conheci a área, né, de arquivologia, eu me encantei por audiovisual, me encantei por digital. E uma oportunidade que eu tive de trabalhar com audiovisual assim, foi algo relevante para mim. Então, é muito importante quando a gente ver esse material sendo utilizado futuramente e recuperado, né? Aí, seguindo esse critério, fica um pouco mais fácil de eliminar os outros assuntos, por exemplo, Dia das Mães tem todos os anos, então posso selecionar imagens específicas para arquivar, né? Que são assuntos, né, que não tem, de certa forma, que eu possa voltar de novo lá e ir nesses locais para gravar, né? Justamente o tipo de reportagem.
refazer ou reproduzir. Como, por exemplo, já falei, doação de sangue, enquetes, né? São coisas que, de certa forma, eles não têm uma grande relevância, porque todo ano a gente faz isso, mesma temática, mesma linha editorial, etc. Aí, qual a importância, né, do SEDOC para uma emissora de televisão, né, na organização dos conteúdos audiovisuais? Aí eu perguntei para essa minha colega, né, que eu trabalho diretamente com ela, é fundamental para a organização todo e qualquer material que será arquivado, né? Dependendo do material repassado para a eliminação, o próprio SEDOC tem essa sensibilidade de sinalizar que um determinado conteúdo deve ser arquivado. Então, como que a gente perpassa isso? Nós, do SEDOC, participamos desde a produção desse conteúdo, porque antes de eles irem para a rua, eles passam com a gente, pegam a mídia, a gente sabe qual vai ser o material que vai ser produzido, né? E já inicia aí um processo de seleção, né? Porque se a gente sabe o que vai ser produzido, já tem um certo ponto do que vai ser arquivado. Então, essa seleção perpassa pela produção, pelos produtores, pelos telejornais, e perpassa para a supervisora, para o SEDOC, e perpassa por mim também, e por outros colaboradores, principalmente por mim, porque eu sou mais antigo hoje em dia lá, né? Mas existem materiais que não vêm direto de uma mídia, de um jornalista, às vezes vem de uma mídia do público, né? Que gera a pauta, que pauta muitas das vezes as nossas atividades. Qual a importância de ter profissionais dedicados à gestão, organização, pesquisa de conteúdos audiovisuais dentro do setor de jornalismo, principalmente, né, que eu delimitei ao jornalismo? O editor de um jornal trabalha com deadline, né, tempo, factuais. Logo, ter profissionais dedicados à organização dos assuntos trabalhados é fundamental. Como materiais separados como por palavras-chave, né, facilita para os editores na hora de solicitar algo específico. Para a edição de material jornalística, que está relembrando um fato ou precisa de imagem de apoio, né? E a pergunta final que eu passei para essa produtora, para essa editora, é: quais são os maiores desafios que você, como gestor, supervisor, né, tem em relação ao controle e produção de armazenamento de conteúdos, né, jornalísticos audiovisuais? Dentro de uma redação de jornalismo, o supervisor de jornalismo deve estar atento ao que está sendo produzido na rua, né, o que está sendo editado no momento, e ao espelhamento desses assuntos nos jornais, né. Até mesmo durante o jornal são selecionadas matérias que são relevantes, né, que vai para o ar. E levando em conta o que é produzido diariamente, os assuntos, né, 4 telejornais de linhas literárias diferentes, o grande desafio é acompanhar tudo, né, o que chega da rua para a produção na redação. Aí que entra o papel do SEDOC. É ele quem separa os assuntos por jornal, facilitando a edição e a gestão dessas imagens. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Vocês estão sendo muito rápidos. Também não chegou no tempo, não. Ótimo que a gente fica com mais tempo para debater também. Bom, a próxima fala é da Rita. Por favor, Rita. Olha, eu acho que eu vou ser mais rápida ainda, porque os meus colegas já falaram absolutamente tudo sobre critério de seleção. Eu agradeço imensamente estar aqui, é a minha segunda vez no Cineop. Eu estive aqui logo que eu saí da Globo, onde eu fui gerente do SEDOC durante muitos anos, então eu conheço muito essa operação em televisão. Depois eu fui trabalhar com José Maria, lá na TV Cultura, fazendo uma consultoria sobre um assunto importante, que é a migração de dados de servidor para servidor. Que isso é um assunto que cria muitos problemas no funcionamento de um arquivo em televisão. Porque, quando você migra uma base para uma outra, para um outro servidor, você tem que carregar aquelas informações, né? E de que maneira você carrega aquelas informações? Se você não carrega com um critério, com uma política, você não consegue encontrar mais esse material. E aí, o que cai sobre o SEDOC?
sobre o arquivo. Você tem que criar planilhas que cruzem as informações entre os servidores, para você saber que aquele número daquela matéria virou a identidade tal, o número tal. Então, assim, isso realmente é um ponto super importante e que eu acho que é um desafio enorme em todas as televisões. Só para a gente levantar esse assunto, que eu acho que é importante. Então, eu fiquei pensando aqui o que está faltando dizer, né, para criar uma informação além, né, de todas que eles já deram muito bem. Então, eu pensei assim, a gente está falando em arquivos de grande porte, de pequeno porte, e hoje nós estamos falando de arquivos novos, que ainda não foram feitos, que foi o que nós vimos, né? Hoje é o 4º dia da mesa sobre arquivo, e esses 2 últimos dias, especialmente, nós vimos novos grupos, novas instituições querendo organizar os seus arquivos e de que maneira fazê-los, né? Então, eu diria que, nos arquivos de grande porte, você tem sempre algum passivo, porque, assim como o video show tinha o seu arquivo da produção na sala do video show, você tem também outros programas que fazem a mesma coisa, né? Porque o fluxo de entrada de informação ele não é igual para todo mundo quando você tem uma instituição de grande porte. Então, você sempre vai ter algum passivo. O que você tem que fazer com esse passivo? Se você pensa que está uma obsolescência de equipamentos, que você tem que ver aquele número enorme de fitas, o que eu acho que você tem que fazer para minimizar esse problema? É você fazer um inventário desse passivo, aproveitando principalmente as pessoas que ainda trabalham na empresa e que conhecem esse material. Porque é muito comum, em arquivos de grande porte, que as pessoas tragam nelas a memória do que tem naquele material, né? Que, normalmente, a fita, seja lá a mídia que for, ela tem alguma informação de data, de título, de época, e, através disso, você vai cruzar essas informações e saber o que tem ali. Porque, se você não souber o que tem ali, como é que você faz para fazer a seleção, para fazer alguma política, algum critério, né? Então, você tem que minimizar, da maneira que você puder, esse mistério, né, sobre o que tem dentro da fita. Eu trabalhei muito tempo organizando o arquivo, né, e desde 2017, eu saí da Globo em 2016, fui para a Cultura, e abri a minha empresa. Então, agora eu estou também do outro lado, né? Além de eu ter organizado os arquivos, estar organizando outros arquivos de menor porte, eu faço a pesquisa para documentários, para livros, para exposições. E aí, o que a gente encontra? Uma dificuldade de acesso muito grande. Então, eu diria que é ótimo você conhecer o seu passivo, você ter a seleção do que você vai guardar ou não, mas a etapa imediatamente depois é o acesso. Mesmo que você não tenha acesso a um proxy, a uma imagem baixa, você tem que ter acesso, pelo menos, a um inventário do que tem ali. Então, assim, eu tenho, né, a TV Tupi, eu tenho 900 fitas, eu tenho que publicar, pelo menos, os títulos daquilo, né? Porque fica difícil para a gente que quer pesquisar, você encontra buracos enormes de informação, né? Então, eu diria que o acesso é uma outra coisa muito importante, né? Você vê as plataformas que hoje você consegue enxergar os materiais, como é importante, né? E como seria importante também saber o que essas instituições têm e que ainda não está digitalizado, ainda não está acesso, mas tem lá, olha, eu tenho esse material, esse outro material, de alguma maneira identificado para facilitar a tua vida, né? E aí você entra na parte digital, né? A partir dos anos 90, 94, você tem uma série de informações já dentro da web, da internet, que facilita enormemente a sua pesquisa, mas você tem também, no arquivo, o outro problema, que é a velocidade da entrada dessa informação, né? A multiplicidade dessa informação e como é que você faz para organizar aquilo. Então, eu acho que, no mundo digital, tem uma diferença muito grande para o arquivo do mundo analógico, que era o arquivo, naquela época, era a última etapa da cadeia produtiva. As pessoas captavam a imagem, editavam a imagem, separavam o bruto, exibia, seja lá o filme, ou seja lá a TV, e depois o arquivo recebia aquele material. No final de tudo, recebia aquilo, caixas e caixas,
fitas de vários formatos, e aí você tinha que resolver aquilo. Então, impossível, você tem que ter um exército de pessoas para resolver isso minimamente. No digital, piorou, né? Porque se você mesurar a quantidade de informação que entra da instituição ou do grupo que está fazendo essa informação, fora a internet, as mídias sociais, que vem de todos os lados, você tem, então, um material impossível de se catalogar. O que eu acho, que eu defendo, né? Eu acho que, nesse mundo digital, o arquivo ele tem que ser ao vivo, ele tem que estar no início da cadeia, em qualquer veículo que seja, na televisão, no cinema, numa exposição. Quer dizer, a gente tem que estar muito afinado com quem está fazendo desde o primeiro momento. Eu vou fazer uma filmagem daqui, mas o que é isso aqui? Em que data nós estamos? De que nós estamos falando? Quem são as pessoas? Por quê? Eu acho que tem que ter uma pessoa do arquivo, né? Hoje não temos só arquivistas, bibliotecários, inclusive, que é uma profissão. Aí tem um outro debate muito interessante, que é sobre a formação de quem trabalha no arquivo hoje, que tem que ser multidisciplinar, né? Você não pode, você tem que estar. E, de novo, para você ser multidisciplinar, você tem que estar junto com as equipes, com todas as equipes envolvidas naquilo, que é para você ver onde é que você vai entrar. Porque como é que é hoje? A pessoa capta uma imagem para o cinema ou para a TV num cartão. Ela pega aquele cartão e ingesta numa ilha. O editor cria várias timelines, cria várias listas de edição, ingesta num servidor. Quando acabou o dia, você tem lá 1 zilhão de horas e de documentos. Então, se você não tem uma pessoa do arquivo desde o primeiro momento, que, digamos, né, esse logger, que é esse profissional que faz esse papel, se você não tem uma pessoa ali para dizer, ele vai escolher os metadados, né, porque os metadados podem ser automáticos e você também pode criar. Então, assim, tem que ter um padrão de seleção nessa hora, né? Eu vou criar as tais palavras. Mas são essas palavras? Ou vai vir uma segunda pessoa e vai mudar a palavra que o primeiro colocou. Então, assim, isso tudo é muito complexo. É uma cadeia de informação bastante importante de ser estudada, né? Então, eu acho assim, que também falta a gente estudar esse processo, entendeu? Entender em que tipo de instituição estamos, de veículo estamos, para a gente entender o que é importante nessa cadeia, porque, senão, realmente, você se perde. Eu acho que a seleção aí entra, de novo, fortemente, né, para você saber depois o que você quer guardar desse material todo, né, e aí você, obviamente, tem que ter os backups, né, você tem que ter, pelo menos, 3 backups desse material, por segurança, porque as coisas se perdem. Se possível, se você arquiva o seu material em HD externo, você nunca usar um HD de um projeto para outro projeto. O ideal é você ter um HD para cada projeto, porque, se você pega um HD que está no projeto A e apaga e entra com o B, aquilo ali pode se corromper, pode se perder inteiramente, né? Então, tem algumas coisas no digital que são detalhes técnicos que são fundamentais, né? O codec, como é que você codifica a imagem e decodifica, porque você sabe que o formato padrão, você sabe que as entregas técnicas são diferentes. A entrega para exibir na TV é uma, no cinema é outra, no streaming é outra. Então, assim, hoje a gente tem que ter cuidado com isso, porque não é mais um arquivo audiovisual, né? Hoje não é um arquivo de TV. Hoje o arquivo audiovisual é audiovisual, né? Ele tem muitas funções. Você pode fazer uma produção com celular, né? Então, assim, eu acho que isso falta para a gente um pouco de um estudo mais profundo sobre essas novas características digitais de cada área, né? O que a gente vê nas instituições internacionais é que as pessoas, as grandes instituições e até as menores, elas têm pessoas dedicadas a estudar esse fluxo, a estudar esse workflow, né? Estudar essas informações que já estão indexadas há 40, 50 anos, e como é que você junta uma coisa com a outra.
Então, quando o Moisés fala que enxugou a rede amazônica foi um dos primeiros SEDOCs da área norte do país. Tinha uma chefe, Yolanda Albertino, uma pessoa maravilhosa que criou o SEDOC em Manaus. Ela fazia o transporte de fitas para as afiliadas por barco. Ela botava as fitas numa canoa e levava para as cidades afiliadas, para elas poderem passar esse material. Então, ela foi uma pessoa, assim, uma guerreira. Desde entendeu? 2002, né? Ela construiu esse SEDOC lá, que era um apoio a toda a área norte, né? E agora a gente está tendo essa notícia triste desse enxugamento, né? Mas por que está enxugando? Porque os servidores, as ferramentas, as propostas de inteligência artificial, de automação. Então, tudo isso é bacana, isso tem muitos pontos positivos, mas eles têm que ser estudados, né, do ponto de vista de quem está criando esse acervo para responder, para legitimar. Né? A gente falou hoje aqui, se a gente não tem um arquivo, esse arquivo ele não só ele conta a nossa memória, como ele protege quem está preservado, né? A gente falou isso muito claramente hoje pela manhã, né? Como é importante você ter esse arquivo que legitime você, né? Você, um grupo de trabalho, as pessoas, as obras de arte, enfim. O que mais que eu quero falar sobre isso? Não, eu acho que é por isso. Não, eu ia dizer isso. Não, já falei, né? Que as instituições estudam, né? Param para pensar o que a gente quer, né? Que tipo de arquivo a gente quer agora, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas acho que é por aí. Se eu me lembrar mais de alguma coisa, eu falo. Eu peço a palavra. Bom, acho que eu queria realçar uns pontos, já que os palestrantes resolveram economizar tempo, vou eu gastar. Não, é muito rapidinho, a plateia, que vocês é que tem que fazer pergunta. Eu só queria realçar uma coisa. Tem alguns aprendizados que vêm do mundo analógico e não digital, e que nos vale muito nesse momento. Quer dizer, hoje não é possível que a gente tenha que repetir a um arquivo de que é preciso usar palavras de vocabulário controlado. Porque, se você procura por casa, você acha; se você procura para o lar, você não acha; se você procura por residência, você não acha. Não, isso é um aprendizado do mundo analógico. A gente fazia, desde sempre, vocabulários controlados, que é para a gente juntar as mesmas coisas debaixo das mesmas palavras, né? Exatamente. Hoje você tem uma linguagem livre, né? Você coloca lá, você tem que achar o que você está procurando, né? Mas por trás disso tem que ter alguma amarração, entendeu? Então eu acho que é aí que entra novamente a equipe do arquivo para fazer esse controle. Quer dizer, a equipe do arquivo ela tem que estar andando junto em cada etapa, para no final, que na verdade não é o final, né? Esse arquivo já está feito. Mas, no final, ela ter essa amarração para poder entregar o que a pessoa procura. Porque, hoje em dia, você vê com os algoritmos, você faz uma pesquisa, você encontra o que você procura, mas, muitas vezes, você tem dúvida, mas será que não tem mais? E aí, chegando a um ponto, você não consegue mais avançar, né? Então, tem uma série de coisas, porque eu acho que, quando você faz esse controle, que não é um controle, né? Porque eu acho que é muito importante você ter certeza daquilo que você encontrou, né? Aquilo é verdadeiro, aquela informação é mesmo a informação correta, né? E eu acho que isso é um desafio muito grande que a gente tem hoje quando a gente pesquisa, para a gente dizer, não, é isso, foi dessa forma. Você tem que buscar, você tem que, né, pesquisar de novo, para ter certeza disso. Que aquilo... E quando você diz de ter um funcionário do arquivo junto com a produção, entre outras coisas, é definir que tipo de informação são obrigatórias de serem colhidas
do tipo qual é o formato, como ele falou, qual é o codec, qual é a hora, a data, não sei. Tem coisas que são automáticas, que já estão na câmera, como hora, data, local, essas coisas. Mas tem outras coisas que não, que são essenciais e que precisam ser colhidas naquele momento. É disso que você está falando, né? Eu estou falando assim, né, que tem que ser a linguagem de quem usa, né? Você não pode botar uma linguagem completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a falar, se comunicar, né, a dizer, entendeu? Você tem que ter uma coisa acessível, né? Isso era uma das grandes discussões há muitos anos atrás, né? Qual é a palavra-chave? Poxa, mas entendeu? Eu não quero usar automóvel, eu quero usar carro, enfim, e outro tipo de coisa, né? A entrada de identidades com o sobrenome, a frente, né? Enfim, tudo isso hoje não tem mais, né? Você coloca lá, você coloca um apelido de uma pessoa, e o ideal é que, quando você coloca um apelido, saiam todos os apelidos que tem naquela base, e que cada apelido esteja identificado com o nome próprio da pessoa e a função que ela tem, né? Então, assim, esses cuidados são os cuidados que a equipe do arquivo ao vivo, como eu gosto de chamar, tem que cuidar, entendeu? Tem que estar ligado nisso. Eu acho duas coisas indo de encontro totalmente ao que vocês estão falando. A primeira, quando a gente não presta tanto atenção a um vocabulário controlado, o que acontece também ao lançar no livre é uma poluição de pesquisa muito grande. Então, às vezes, na realidade, não é assim, tudo sobre esse assunto caiu ou não caiu. É pior. Caiu muito mais do que tudo sobre esse assunto. Então, a questão toda é, será que você vai ter como dar conta de tudo aquilo que caiu porque está livre demais? Entende? Isso é uma coisa. E a segunda... Desculpa, eu não entendi nada do que você falou. Caiu o quê? O que caiu? Caiu é o seguinte, quando a gente está numa lógica de servidores e você faz uma busca, se você usa carro ou automóvel e não tem remissivas, você entende que você bota carro lá e vai cair imagens de carro, mas vai cair também todas as vezes que alguém falou sobre carro e não tem carro nenhum. Vai cair todas as vezes em que se falou, estou chutando aqui, sobre combustível, então, na verdade, tem o carro, mas não tem carro. Mas o que você queria era imagens de carro. Por estar livre, não estar se dando tanta atenção ao controlado, na realidade é o contrário. Pesquisa livre, você está falando. Pesquisas livres. Vocês estavam falando sobre lançamento de metadados de forma livre ou controlada, né? Então, na realidade, eu acho que, na verdade, tende-se a poluir demais, e isso gera um quantitativo de resposta proporcional à quantidade de coisa que hoje podemos capturar. Porque, como a gente aumenta a capacidade de captura com todo o universo digital, em um cartãozinho cabe 4 terabytes, em proporção a isso, se você não trata controladamente dos seus documentos, mais difícil fica não você saber se tudo está ali, vai estar tudo mais alguma coisa. Como é que você vai dar conta disso, dependendo de um prazo, né? Isso é uma coisa a se pensar. E a outra, que você falou do arquivo do agora, eu acho esse o universo ideal, tá? Mas eu acho que eu já ficaria bastante satisfeita se houvesse uma consciência de valor de arquivo na cadeia de produção audiovisual. O que isso quer dizer? Não necessariamente a gente tem alguém de arquivo em todas as etapas da produção audiovisual, mas a gente tem uma explicação para toda a cadeia produtiva do audiovisual da importância de você ter um olhar para aquilo como um papel de memória. Então, quando eu tenho um logger ou um cameraman gravando e gerando arquivos C1, C2, C3, C1000, C250, se ele entender que é muito mais fácil, para bens de arquivo, ele dizer C1, capítulo da data tal, é um chute aqui. Se ele conseguir ter essa consciência, já facilita, em tanto, um trabalho de seleção, entende? E que não seria o universo ideal, mas já seria uma coisa efetiva e que podemos agir agora. Entendeu? Não, entendi. Isso aí é um padrão, né? É um padrão que tem que ser estabelecido, né? É um padrão que tem que ser conversado com as equipes, né? Então, acho que esse é o pulo do gato, né? E aí o arquivo ganha o seu valor, né? Porque as pessoas só dão valor ao arquivo quando elas encontram alguma coisa que elas estão procurando e que aí
elas dizem, poxa, que incrível, isso foi perfeito para o meu filme, para a minha matéria. Mas, enquanto elas não estão nessa, elas acham que o arquivo não é tão importante. É por isso que eu acho que o arquivo foi para o início da cadeia, mas está faltando esse esclarecimento, essa interação entre as equipes. Isso é papel também, eu acho, do gestor do arquivo, né? Fazer esse papel de conexão, de ponte, né, entre as equipes. Senão a gente acaba repetindo a citação que a Luara falou, que, por falta de não ter tempo de aprofundar a catalogação, acaba dando sempre as mesmas imagens. Isso. Aí você acha sempre que as pessoas de fora acham que o teu arquivo é só aquilo, quando tem uma riqueza muito maior, né? De uma maneira geral, se você vê hoje a televisão, é a mesma imagem, porque é a imagem que está no servidor ali. O cara dá play, pá, acabou, entendeu? Então você, fica chato, né? Uma hora que você fala, não aguento mais ver isso, né? Cadê as outras imagens? Eu quero ver um outro ângulo, uma outra... E no cinema... Então, assim, eu acho que isso é justamente, sabe, automatiza, e aí fica, uma coisa, né? A gente fala, que isso, cara? Não quero ver isso não, né? Quero ver outra coisa. E é bem real mesmo, é bem realidade. Tipo, por nós, do SEDOC, não ter tempo de ficar pesquisando imagem o tempo todo, e o jornalismo está lá com você, atrás de você, quero imagem disso, aí chega outro, quero imagem disso, o outro lá de cima, lá da programação, quero imagem disso. O nosso foco é o jornalismo, mas a gente atende toda a rede. Então, quando a gente manda a imagem, tipo, quero imagem de floresta, está aqui, floresta para você, entendeu? É a mesma imagem. Quero imagens de lojas do bate-palma lá do centro, está aqui, vai lá. Que imagem do Distrito Industrial, está aqui. Então, por isso que muitas das vezes a gente tem essas imagens... Já está na gaveta, né? Já está na gaveta, porque nós, né, com a sensibilidade que a gente tem do setor, a gente sabe o que é demandado algumas vezes. A gente quer produzir um material para fazer um comercial da TV institucional. Está aqui as imagens. A TV vai fazer 50 anos. Está aqui as imagens, entendeu? Porque nós, durante muitos anos, eu estou lá desde os 40 anos da TV, então, a gente sabe quais são as imagens que vão ser utilizadas por 50 anos, por exemplo. E aí, recentemente, vieram pedir as imagens de um programa específico. Eu tenho um trabalho enorme, porque o programa foi da década de 90, então, vai pesquisar quem é o jornalista, quem é o apresentador, como que era o cenário. Então, o desafio que a Luara falou, de mesmas imagens, né, é real, isso acontece no dia a dia, então, né, nosso tempo é escasso, né, então, é isso. Uma outra coisa interessante nisso é que o ideal seria que o próprio editor, a própria pessoa que quer uma imagem, né, buscar essa imagem no servidor, porque aí ela vai escolher o take que interessa a ela. Mas, de novo, para isso você precisa estar a seleção lá, o padrão, o critério, porque aí a pessoa ela pode não encontrar nada, porque você não teve tempo de fazer isso, né? Então, realmente, isso também é um ponto muito importante, né? O próprio profissional ter a liberdade de encontrar o que ele procura, o ângulo, né? Enfim, a imagem que ele quer para encaixar lá na edição que ele está fazendo. Mas eu acho que a gente está falando muito em televisão, porque nós somos, enfim, profissionais de televisão. Mas eu acho que isso, hoje, isso serve para qualquer obra audiovisual e qualquer acervo audiovisual. Só um momento. Nem tanto que, hoje em dia, por ter esse enxugamento, a ideia da nossa gestora, a nossa ideia, né, que estava reunindo, né, recentemente, é treinar os próprios produtores para pesquisar essas imagens e arquivar essas imagens, identificar só como qualidade, né, fazer a gestão da qualidade daquela palavra-chave, daquela descrição. Então, atualmente, a gente fez um treinamento com o setor de programação que trabalha só com entretenimento, né, para eles arquivarem o material dele, porque a demanda deles são alta. Então, como eu falei, há um enxugamento, poucas pessoas, a gente não consegue atender de uma forma de qualidade, né? Atendê-lo de forma de qualidade. Então, o que acontece?
A gente está treinando essas pessoas, esses produtores, eles arquivo. Pessoal, esse é o padrão, esse é o modelo. Nem tanto que eu estou criando um manual interno agora para minha pós, né, que eu tenho que produzir um produto. E eu falei com o gestor, eu vou produzir um material para padronizar a gestão, desde a produção até o arquivamento e eliminação. Ok, está aprovado, inicia. Entendeu? Então, é importante. Outras pessoas, de certa forma, mesmo não sendo da área de arquivo, museu, biblioteconomia, entre outras, ter essa noção e essa sensibilidade do que é importante e do que não é. Bom, gente, depois desse debate interno, estou abrindo para o público as perguntas. Antônio Laurindo ali. Oi, Antônio. Eu, de novo, eu acho que eu estou muito falante dessa vez. Mas vamos lá. Parabéns, foi muito interessante ouvir todas essas realidades e dessas dificuldades. E falar assim, que aqui foi muito seleção, mas depois descrição, indexação e como ter acesso, né? Que esses assuntos todos se cruzam. E existe, né, metodologia, formas de seleção no arquivo, algo que eles têm que instituir é uma comissão permanente de avaliação de documentos, que é feita, que é formada por profissionais de diferentes áreas. E tem que ter alguns instrumentos de gestão, como um código de classificação e uma tabela de temporalidade que vai definir o prazo de guarda desses documentos. O documento audiovisual, ele por muito tempo foi chamado de especial. E sendo tão especial, ele não entrava, né, não estava submetido a esses instrumentos de gestão. Porque quando a gente está falando do que foi gravado, né, na rua, ele tem relação com vários outros documentos. Isso daqui agora mesmo está sendo gravado, mas para vocês estarem aí foi emitida uma passagem, foi um convite por e-mail. Então, é todo um conjunto de documento que tem relação. Então, é isso que é importante também da gente pensar, né? E desse direcionamento, tem uma resolução do Conselho Nacional de Arquivo que é para incluir os documentos audiovisuais também nos programas de gestão. Aí algo que vocês falaram dos padrões, dos formatos, né, desde a produção, isso também já foi feito para os outros documentos, né? Como um documento textual, né, um ofício, ele tem uma forma de ser feito. Um memorando, que você já identifica o que é aquilo. E no audiovisual parece que fica tudo meio solto. E o que me preocupa, assim, por conta da pandemia, é que foi produzido muito audiovisual. E alguns documentos com caráter já permanente. E as instituições delegaram muito para o Facebook, para o YouTube, e que eles podem tirar do ar isso a qualquer momento, né? Então, eu acho que é urgente a criação desses padrões. Como criar um documento audiovisual para que ele seja perene, né? É algo que a gente precisa definir. Como ter essa dificuldade, o Marco, que estuda bem isso, né? Padrões e formatos para preservação. Mas, se não pensar nisso desde a produção, né, isso meio que pode se perder. E é isso. Desculpe, falei muito. Olá. Bom, primeiro eu queria dar parabéns à mesa. Foi muito interessante tudo que falaram. Porém, eu fico com uma certa preocupação e tristeza para além, né, do que foi dito. Eu trabalho, sei lá, 39 anos exatos com acervo, de alguma forma. E vocês falaram muito da dimensão, vamos dizer assim, interna da seleção, da preservação, né, e que é absolutamente importante tudo que vocês falaram. Agora, a mesa, à exceção do Marco, que falou da Fiocruz, que é uma instituição pública, vamos dizer, especial nesse aspecto, as instituições públicas estão devastadas ou devastando, as duas opções. E as privadas, né, que permitem alguma sensibilidade, estão enxugando, diminuindo, quer dizer, é uma salvaguarda de alguma coisa, né? Então, o cenário é muito ruim, é a minha impressão. Mas eu queria, talvez, para ter um pouco de otimismo, enfatizar uma coisa que a Rita falou, que é a questão do acesso.
o acesso não só do ponto de vista técnico, né? E não é simples isso, né? Como é que você vai botar no ar, você tem mudança, né, de tecnologia de vários aspectos, tem coisas em flash que não rodam mais, tem que refazer tudo, e por aí vai, né? Mas, para além disso, eu acho que a única saída, né, diante vamos dizer, do quadro de tragédia, né, pública de apoio a isso, é você tornar socialmente relevante isso. Não é a gente guardar nossos arquivos, isso é um tesouro. É as pessoas, né, assumir isso. Então, eu gostaria de enfatizar a necessidade de uma atuação, de um papel, de todos nós que lidamos com isso, público, não só de conscientização interna das equipes, mas, por exemplo, os cursos de formação de história, de comunicação, de ciências sociais, as comunidades que têm, como aqui, indígenas, né? Como é que eles vão participar disso? Só quando se tornar relevante publicamente, numa dimensão muito maior do que existe hoje, é que isso vai ter um efeito que vai reforçar e ajudar o trabalho, vamos dizer, da nossa bolha arquivística, memorialística, que a gente sabe que é importante, né? Então, quais seriam, né, quer dizer, as iniciativas, os caminhos da gente tornar isso relevante, para além de dizer, temos um tesouro aqui, né? Eu não vejo nos cursos de graduação de História, Ciências Sociais, Comunicação, disciplinas ou iniciativas ou oficinas, coisas que mostrem para esses alunos. Eles estão produzindo muito, fazem os trabalhos, filmando, fazendo coisas, mas a importância da natureza documental, arquivística, histórica, memorialística. Sem isso, a gente vai ficar, creio que, muito, né, enfim, preocupados com os nossos tesouros. Cada vez mais, infelizmente, o cenário não é nada, né, não preciso me estender sobre isso. E como é que a gente pode pensar, né, nessa ação educativa, formativa, para fora, né, com pessoas que não estão ligadas nesse processo. Eu posso dar meus palpites, mas vocês é que são os técnicos. Esse assunto realmente é muito difícil, né? Imagino o que a gente está sentindo aqui quando se fala em enxugamento, né? E automação, e, nossa, é realmente muito grave. Eu diria que aqui já é uma resistência, né? Nós já estamos aqui discutindo esse tema e tentando colocá-lo em pauta, né? Ontem eu já vi o Cineop lá na Globo News, né? As matérias sobre as mesas indígenas. Eu acho que a BPA também é um espaço que pode nos ajudar nessa conscientização e nessa ampliação, né, da existência dos arquivos. Eu acho que os nossos próprios sites, os nossos próprios blogs, eu acho que também fortaleceriam isso, né? A gente, na verdade, não sei se vocês estavam aqui ontem, que teve a apresentação da Fernanda Elisa sobre o material que ela recuperou para a Universidade em Goiás e que hoje em dia ninguém tem acesso. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse tema, eu posso ir lá na PUC, bater na porta e ficar insistindo nisso, mas vem cá, eu sei que aconteceu. Então, eu acho que é esse trabalho, né, que a gente quer de encontrar o que a gente procura, que pode também ajudar a melhorar essa situação. Agora, em termos de formação, eu acho que a gente tem que incentivar as universidades a terem essas cadeiras. Aí eu já não me sinto tão à vontade para falar. Talvez o Rafael possa, enfim, falar alguma coisa sobre isso pelo meio acadêmico. Como que a gente faz para colocar cadeiras sobre esse tema nas universidades, entendeu? Como é que a gente cria isso? Eu acho que é muito importante. E também cursos paralelos, cursos de extensão. Acho que os profissionais que estão aí trabalhando, né, muitos de nós, outros, possam, né, ter algum canal. Inclusive, nesses últimos 2 anos, houve muitas aulas online super interessantes. Então, acho que isso tudo vai ampliando. Eu acho que, apesar de tudo isso, nós estamos numa situação não tão ruim assim, porque eu acho que a gente está com alguma visibilidade. E o fato de o Brasil estar fazendo muitos documentários
sobre vários temas, ajuda também que os arquivos sejam... Vira e mexe, você abre o jornal, tem uma matéria do encontro de um arquivo, né? Agora o próprio do Esdras, né? Lá com lupa, e assim, outros arquivos que estão sendo organizados por pessoas que querem fazer um filme, que querem fazer um podcast. Então, eu acho que, sabe, é uma fase ruim, mas eu acho que a gente tem uma luz aí para embarcar e para iluminar melhor, sabe? Mas realmente depende aí de um trabalho nosso mais efetivo. Eu só queria fazer breves comentários, assim, um pouco em cima primeiro do comentário do Celso, né? O que me veio à cabeça também é o seguinte, né? Eu acho que a preservação digital, esse campo, né? Eu acho que é um campo de oportunidade também, né? Eu acho que, por exemplo, qualquer lugar, qualquer pequeno arquivo, uma loja, uma mercearia, precisa pensar na preservação digital, né? Porque, basicamente, hoje a produção ela já nasce digital. Então, isso não sou só eu que falo, mas é uma espécie também de profissão do futuro, né? E eu acho que é um meio, quando a gente fala em preservação digital, inclusive é um meio de atração de novos profissionais, uma nova geração de profissionais da preservação, né? Então, inclusive, eu acho que a própria BPA pode e deve se inclinar cada vez mais no sentido de refletir sobre a preservação digital, porque ela vai, inclusive, apoiar uma capacidade melhor de acesso mais plural das próprias instituições, dos arquivos, né? Enfim. Então, e a preservação digital, geralmente, a gente tem uma falsa impressão que é só uma questão tecnológica, né? De armazenamento, de repositório, de história, mas é muito mais do que isso. Ela envolve, inclusive, justamente o estabelecimento de políticas, que é um pouco que a gente está tratando aqui, e envolve também informação, né? A questão da própria educação. Então, a preservação digital, dado que ela... Tudo bem? Quer uma água, não? Não, já tomei água, entrou pelo lugar errado. Enfim, dada a complexidade dela, ela é esse guarda-chuva de questões, né? Não é só a questão tecnológica. E, respondendo um pouco à questão que o Antônio levantou, né, isso me remete a uma frase já clássica, né, que a preservação começa na produção, né? Eu não tenho muito pouca experiência com arquivos de televisão, né? Mas, de fato, o fluxo da televisão, o fluxo de produção, a quantidade de materiais que são gerados é muito grande, né? Muito diferente de um dia a dia de um arquivo audiovisual mais tradicional. Então, de fato, tem que ter uma reflexão, sobretudo agora no âmbito digital, sobre a questão da produção, né? Como é que a gente pode controlar melhor a produção para que tenha menos impacto na capacidade de preservação, né? Então, a própria Fiocruz tem uma TV interna, chama Canal Saúde, né? Uma TV pública. Por que eu estou falando isso? Porque, recentemente, a Fiocruz fez o seu programa de preservação digital e alguns planos de preservação, mas ainda a gente não se debruçou sobre o Canal Saúde, justamente em função do desafio maior de tratar esses materiais, o fluxo muito grande, né? Então, a gente precisa, enfim, trabalhar melhor nisso, né? E sobre os padrões que o Antônio levantou, de fato, assim, mesmo para o audiovisual, já há padrões, já há recomendações, né, de como é que essa documentação na arte digital pode ser melhor produzida para que seja melhor preservada. Então, já tem recomendações de melhores formatos, né, de melhores codecs, metadados mínimos suficientes para que a gente possa recuperar e dar acesso às informações. Então, o que eu diria a vocês é buscar as referências internacionais, né, aqui no Brasil e fora, sobretudo, né, a FIAT, que é a Federação de Arquivos de Televisão, a IASA, a FIAF, enfim, né, o Arquivo Nacional também tem documentação um pouco sobre isso, né. Enfim, tem referências hoje, inclusive das universidades que trabalham com audiovisual mundo afora, né, colocam esses padrões disponíveis na internet. Por exemplo, a Universidade Indiana faz um bom trabalho nesse sentido, mas muitas outras, né. Então, a gente já tem como definir bem como é que esse produto audiovisual pode sair da melhor forma para que ele seja melhor preservado lá na ponta, né. São duas perguntas relacionadas a essa ideia de dar mais visibilidade e valorizar o arquivo.
A primeira é que acaba que o arquivo vira um prestador de serviços, né, de serviços externos. Jornalismo pede, me dá isso, o pesquisador externo me dá isso. E aí a equipe, cada vez mais enxuta, fica sempre a serviço de demandas externas. E aí eu fico pensando na necessidade de valorização do arquivo, e, em vez de ser prestador de serviço, né, ser o curador, que é uma palavra que já valoriza, né, curador não pode ser alguém que tem que fazer um trabalho em 5 minutos. Então, porque é o curador quem tem tempo para justamente descobrir o arquivo e escavar coisas que, na demanda contínua, não há tempo, não há trabalho. Então, como é que seria possível, por exemplo, no video show, né, quem trabalhou no programa, fazer a curadoria, em vez de atender demandas externas, que vai ser sempre atendida com a imagem mais à mão, mais repetida, menos interessante, mas que possibilite um trabalho com mais tempo para valorizar esse arquivo e trazer coisas realmente interessantes. E aí um questionamento que tem ocorrido comigo nos últimos tempos é que, por um lado, foi muito positiva a profissionalização do pesquisador de imagem, né? Você, inclusive, que seja remunerado para aquele que vai, dentro de uma equipe de produção, buscar pesquisar as imagens. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando em que medida isso também afasta o realizador do arquivo, criando essa figura intermediária, que vira, na verdade, o prestador de serviço. Eu pago você, você tem que me dar isso, e o arquivo acaba ficando um pouco mais distante do realizador, né? Ou seja, o realizador, na verdade, não sabe, muitas vezes, onde estão as imagens, as condições. Então, como a gente poderia pensar também, mesmo sendo positiva essa figura do pesquisador de imagem, mas que isso não distanciasse mais o produtor, aquele que paga, aquele que está realizando a obra, de onde as imagens estão. Não sei se isso já pensou na cabeça de vocês, mas eu fico pensando um pouco isso. Assim, o realizador nem sabe de onde veio a imagem, simplesmente pagou o pesquisador, ele entregou as imagens, o pesquisador sim sabe, mas muitas vezes o produtor não, ou não valoriza tanto quem está na ponta. Sim, se pensa nisso, sim. E a gente costuma categorizar, tenta-se sempre enquadrar, né, botar em pequenas caixinhas as situações. Eu não sei até que ponto isso é salutar, né? Acho que a gente deveria, sim, estar sempre repensando isso, né? Mas, meio que, fazendo um paralelo entre o papel do curador e do pesquisador que vai dar imagem em 5 minutos, o que a gente tenta num dia a dia de trabalho é separar os tipos de pesquisa. Então, quando a gente entende que ela vai poder ser mais criteriosa, que ela vai poder ter esse olhar de curadoria, a gente categoriza como consultiva no dia a dia de trabalho. Eu estou falando da minha prática, tá? Como acontece comigo no dia a dia, como eu vejo isso. E a factual. Então, a factual vai cair, e sim, os pesquisadores têm que estar preparados para arcar com ambos os tipos, mas acaba que, de uma forma ou de outra, você vai tendo um talento maior para uma coisa ou para outra, ou um direcionamento maior pelo seu arcabouço histórico, cultural, intelectual, e vai para um lado ou para o outro. Então, as consultivas seriam mais na onda de papel de curadoria, tem mais tempo para serem cuidadas, são devidamente estudadas, e, obviamente, o material ofertado é muito mais rico. Essas já têm, isso é real, não é nem pensar no futuro, pelo menos na empresa em que eu trabalho, essas já têm, sim, uma fina sintonia entre quem está produzindo, de fato, o realizador. É um diálogo bastante profícuo, bastante vivo, tá? Já o factual, de fato, eu concordo que deveria ser amadurecido isso. Eu acho que talvez, porque não sei se me falei clara, quando eu falei que era muito importante que a cadeia de produção tivesse conhecimento do arquivo, era exatamente isso. É muito uma elucidação das pequenas caixas pretas de cada fase de uma produção audiovisual, que eu acho que você, conforme vai trabalhando em um tipo específico, uma função específica dentro dessa cadeia, tende-se a botar um jugo e você não consegue olhar para o lado e entender o que o outro faz, o que vai afetar do seu no outro, do outro em você. E eu acho que isso seria muito salutar. Eu vejo poucas iniciativas, é o meu olhar, né? Poucas iniciativas para essa elucidação, esse poder de retroalimentação entre as camadas, que todas poderiam se ajudar muito mais e se entender melhor. Alguém quer comentar mais? Você quer comentar? Eu queria falar só mais uma coisinha em relação a isso.
mais importante ainda do que ser um prestador de serviço importante, remunerado, é o crédito para o pesquisador nas obras, né? Que a gente pena para conseguir um crédito. Às vezes o crédito é desse tamanhinho, né? Você tem que olhar, meu nome, olha rápido, porque já saiu do ar, né? E que é uma coisa super importante, porque tem muitas coisas, muitas obras que o pesquisador é figura número 1. Então... Exatamente. Então, isso também é um ponto muito importante. Só vou dar A gente está com aproximadamente 10 minutos mais, porque a gente vai ter o workshop às 5h15, são 10 para 5, então vou pedir para quem falar seja breve. Então... Não, é porque eu vou fazer uma observação, não é uma pergunta. Tá bom. Depois você tem mais 2, né? Tá bom, tá ótimo. Fala, Lula. A questão é o seguinte, a primeira coisa que me chamou a atenção é a questão de obsolescência de equipamentos de produção e de reprodução. Para mim, isso não existe. Eu uso Betamax até hoje. Então, você sempre consegue recuperar. Eu vou dar um exemplo que eu fiquei até muito feliz. É a 13ª vez que eu venho para o Cineop, um dos melhores restaurantes que eu acho aqui, aquele Café Gerais. Não sei se vocês se lembram que o porta-prata era um LP de vinil. Até a última vez que eu vim, você ia jantar, vinha o prato e colocava em cima do LP de vinil. Eu guardei meus vinis, eu tenho mais de 10 mil discos em vinil, e hoje em dia está voltando. Hoje em dia você fabrica reprodutores novos, toca-discos novos, até a laser, sem agulha. E o vinil voltou. Agora, o que eu acho é o seguinte, não existe um sistema normativo para a criação de imagens e programações audiovisuais. Se você for pesquisar por um livro brasileiro editado há 50 anos atrás, você vai ter muita dificuldade. Mas, a partir que a Biblioteca Nacional criou o ISBN, quer dizer, toda obra é considerada literária, essa é registrada na Biblioteca Nacional e tem um número. Então, eu acho que tem que existir um normativo para a produção audiovisual. Eu acho que, na hora que se coloca uma produção de um filme em película, como o acervo da Cinemateca Brasileira, na mesma condição de alguém que está passando na rua, filma uma cena sem nenhuma perspectiva de reprodução no futuro, eu acho que tem que se estratificar essa questão de preservação de acervo. Uma coisa é o acervo que foi produzido para ser um produto audiovisual a ser exibido, a ser mostrado, ou, por outro lado, o que foi um programa que foi produzido para ser exibido na televisão de uma forma direcionada e uma imagem ocasional. Eu acho que, na hora que se coloca tudo isso no mesmo patamar, você está enfraquecendo os produtos produzidos realmente para serem produtos audiovisuais. Então, eu acho que o que existe de mais, antes de qualquer disciplinamento com relação à questão de arquivos, é a criação de um sistema normativo para a geração de imagens. Se alguém quiser continuar com as imagens clandestinas, por exemplo, hoje em dia, eu sempre me recusei muito a ver filme, embora tenha uma coleção grande de DVDs também, em televisão. Mas a pandemia me fez se acostumar. Hoje assisto streaming já com a mesma natureza. No celular, quem me viu alguma vez assistindo um filme no celular pode me internar, porque eu enlouqueci. Porque, para mim, a tela é que... Então, o que eu acho isso? A limitação por questão de obsolescência de equipamentos não existe. Eu me lembro, acho que uns 5, 6 anos atrás, acho que o Fernando estava presente, que veio um representante da Cinemateca Argentina, que ele disse, se daqui a 100 anos alguém encontrar uma película, um HD ou um DVD, o HD ou o DVD ele vai jogar fora como lixo plástico ou metálico. A película, com certeza, ele vai inventar o equipamento que vai poder reproduzir. Então, eu acho que a gente nunca pode ter isso como limitação. E eu acho que tem que haver uma diferenciação do que é um arquivo de obras produzidas para serem realmente obras de arte ou obras jornalísticas de televisão, do que é produzido aleatoriamente. Enquanto não houver isso, as coisas, eu acho que não devem ser tratadas da mesma maneira, sabe como é, Fernando? Simplesmente isso. Bom, me apresentando, eu tenho uma cinemateca, tenho mais de 2 mil filmes em película, muita coisa também. Digital, não em DVD, mas não digital, de cartão, essas coisas. Mas eu acho isso. Tem que se criar um sistema normativo. Eu acho que pode partir da própria ABPA a proposta de criação do sistema normativo de produção de imagens. E outra coisa que tem é o seguinte, eu sou amigo de muitos produtores e diretores de cinema.
rarissimamente você encontra um que tem um senso até de preservação. Acho que você na Cinemateca, durante o tempo que você passou lá, Fernanda, sabe disso. E isso, antes de ser incutido nas universidades, nos cursos, no público em geral, tem que se dar essa lição para os próprios produtores de produtos audiovisuais. Então, essa observação que eu teria a fazer. Eu vou escutar os outros dois, depois a gente vê se alguém quer comentar. Oi, gente, boa tarde, obrigado pela mesa. Eu queria escutar talvez um pouquinho mais da mesa também sobre a questão da seleção, para aquilo que está além dos arquivos, né, sobretudo o que está fora, né, nas franjas dos arquivos, fora dos escopos de atuação. Né, a gente falou dos tesouros que a gente guarda, como guarda, o que seleciona, o que vai digitalizar, mas a gente também passou, né, 2 dias aqui também escutando aquilo que está fora. Como é que isso entra, de que forma, como é que a gente observa isso, para a gente ampliar essas noções de arquivo também, né, nessa seleção, né, guardar tudo não é possível, mas a gente tem muita coisa sendo produzida que está totalmente fora do alcance ou, né, do que se deseja ou do que se consegue fazer. Como é que a gente amplia, né? Acho que é uma questão mesmo. Eu queria escutar da mesa e do público, dos colegas, não sei, pensar essa reflexão. Boa tarde. Meu nome é William Deodato. Estou curioso em relação a essa mesa, no sentido de saber, assim, como é que, no caso, acho que talvez a Rita poderia responder para mim, porque ela está fora das grandes empresas, né? Mas como é que seria o financiamento desse trabalho de conservação, de geração de arquivo, de manutenção de arquivo? As leis de incentivo, elas já contemplam isso? Como é que está isso hoje? Porque, por exemplo, aqui em Ouro Preto, eu trabalhei durante 10 anos em uma TV local, né? Ela ao fazer 20 anos, ela fechou. E ela tem um acervo, né, de 20 anos de produção de jornais, de programas de entretenimento e tal, que hoje estão ali fechados dentro de um arquivo, né? Como é que seria um projeto para recuperar ou para manter esse acervo? Obrigado. Eu vou dar uma interferida aqui, porque a mesa é de seleção, e a seleção envolve tantas coisas que a gente acaba divergindo para um leque enorme de... Eu vou pedir, como a gente está com tempo curto, que a mesa responda mais especificamente a pergunta do Quental, que está falando de critérios de seleção para quem não está dentro de arquivo, e depois, tendo tempo, a gente comenta os outros. Você me desculpa, a gente pode até conversar fora, mas é para a gente concentrar o tema, porque senão a gente vai até amanhã de manhã. Tá bom? Obrigada. E você também, tá, Lula? Alguém quer comentar? Pode, por favor. Primeira questão do Lula. Lula, eu divirjo um pouco de você em relação à questão da obsolescência. Eu acho o seguinte, que dependendo do formato, a obsolescência ela é mais ou menos contornável, né? Eu acho que o exemplo que você deu, por exemplo, dos discos, é uma obsolescência mais contornável justamente pelo fato de ser um formato mecânico, né? Então, por exemplo, um disco... E outra coisa, né, os discos já estão sendo fabricados hoje, né? Então, a gente tem a possibilidade de reproduzir os discos sem nenhum problema, na verdade, né? Seja ele um disco de goma laca, acetato. Então, os formatos mecânicos, a gente pode reconstruir, né, esse equipamento com uma certa razoável facilidade. Outra coisa são os formatos de natureza eletrônica, né? Por exemplo, quadruplex é um exemplo muito patente no Brasil. Então, a gente tem acervos importantes, públicos e privados no Brasil, de fitas quadruplex, que foi o primeiro formato, né, de registro magnético, que é uma dificuldade enorme conseguir as máquinas, né, em condições de uso. Então, tem vários acervos brasileiros importantes, quadruplex, parados em função da ausência de máquinas, né? Então, acho que a obsolescência ela avança mais ou menos dependendo da natureza do formato, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sobre a questão do Zé Quental, eu acho que na verdade, é um desafio, né? Eu acho que, inclusive, as mesas que a gente escutou
nos 2 últimos dias, mexeram muito a gente nesse sentido, né? Então, eu pensando assim, a própria Fiocruz, né, ela tem uma política de incorporação de arquivos, de documentos, que foi feito em 2014. Eu acho que tudo isso deveria ser revisto, né? Eu acho que deveria ter uma maneira da gente incluir mais a sociedade civil para participar dessas políticas, né, dessas instituições, sobretudo as públicas, né? Enfim, a Fiocruz tem que ouvir mais a comunidade, etc. E tal. E por exemplo, quando a gente fala dos manuais, né, o manual de preservação, né? Então tem uma experiência recente que eu achei interessante da IASA. A IASA lançou no ano retrasado, concluiu, né, o manual justamente sobre preservação de vídeo, que ele foi feito de forma colaborativa, wiki, aberta, né? Não foi só um comitê de grandes especialistas da IASA, etc. Então, foi aberto para a participação de qualquer pessoa, né? Enfim, mas eu acho que isso tem que ser acompanhado também de uma boa divulgação, que isso está acontecendo, né? Mas, enfim, eu acho que toda essa questão das políticas de incorporação, políticas de seleção, eu acho que a gente deveria rever isso, né, para tornar mais amplo, né, o conhecimento sobre esses documentos. Não, eu queria ressaltar uma coisa que a gente falou muito aqui de televisão, mas, na verdade, a gente falou de critérios de trabalho com arquivos audiovisuais, analógicos, digitais. Na verdade, a gente está falando de procedimentos, né? A seleção faz parte dos procedimentos. Então, eu me preocupo muito. Os 2 dias anteriores realmente foram muito impactantes, né? E hoje também, né, as mesas anteriores, vamos dizer assim, foram muito impactantes do tamanho dessa produção que está fora do arquivo, da importância dessa produção que está fora do arquivo. Eu também estou pensando muito nisso, né? Mas tem certos procedimentos que são verdadeiros em qualquer circunstância. Você vai aprofundar o teu processo, você vai catalogar mais profundamente ou menos profundamente, dependendo da circunstância que você tem de trabalho e das respostas que você precisa dar, né? Então, você ter algum processo de documentação e não só uma acumulação de imagens é uma regra geral. Não importa se você está produzindo no teu celular, se você tem alguma intenção de produzir coisas através do seu celular, você tem que fazer algum tipo de documentação de registro para que seja resgatável e você cumpra os seus objetivos, né? Então, a minha ansiedade é que a gente saia daqui hoje pensando nesses procedimentos que são gerais, genéricos, e sempre, claro, com esse olhar do diagnóstico de que realidade é essa que a gente está vivendo, qual é o tamanho dos nossos braços, das nossas pernas, e quais são os conceitos com os quais a gente deve trabalhar. E acho que isso são premissas fundamentais que são verdadeiras no mundo analógico, no mundo digital, nas condições de muito dinheiro, de pouco dinheiro, de médio dinheiro, de equipe pequena, média ou grande. Você vai fazer um diagnóstico do tamanho dos teus passos, definir onde você quer chegar e ver quais são os procedimentos que você implanta, que você consegue manter para poder chegar lá. Então, um pouco respondendo o que o Quental está falando, mas principalmente realçando de que a gente precisa, sim, pensar nos arquivos que estão fora das instituições e como não só incorporar, como a gente virar realmente uma rede de troca de trabalhos, informações, de se conhecer e de criar caminhos que a gente possam ser factíveis, né? Acho que é isso. Se alguém quer falar mais alguma coisa, a gente tem uns... Fale, dona Alice. Espera aí, vamos pegar o microfone e precisa gravar. Olha, vocês estão falando do procedimento de perna e braço. Eu digo a vocês, a gente arquivar tem que ter uma postura para arquivar, gente. Preste atenção. Nada de fechar a gaveta com o ombro, com o joelho. Prestar atenção de fechar com as 2 mãos. Eu trabalho com arquivo desde que eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 87. Continuo arquivando, mas eu tive um problema muito sério com meus braços. O meu braço esquerdo, agora o direito. Eu comecei rompendo supraespinhoso, depois ficou com muita dor no braço, e agora eu vou ter um braço novo, vou ter uma prótese, mas tudo consequência de trabalho no arquivo.
Agora comecei a fechar com o joelho. Ah, não vai o joelho. Preste atenção quando arquivarem. Pé no chão e empurrar. É isso que eu digo. É a parte assim mais simples do arquivo. Verdade. Somos seres humanos de carne e osso.